Tudo em paz? Gente, eu acabei de vir agora da sala especial de correção de redações, que é disponibilizada pelo FB Online, a plataforma oficial do Academia Enem. E tem vaga lá, viu? Se você trouxe a sua redação, você passa aqui na frente, do meu lado esquerdo, do lado direito de quem entra, e você vai ter lá a possibilidade de pegar a sua ficha e ter o acompanhamento, ter o professor, a professora de redação para lhe dar todo o retorno daquilo que você produziu, Eles estão ajustando aí a frequência do microfone, está ficando show de bola. E nós vamos conversar hoje sobre história, No finalzinho da aula eu queria dar algumas dicas sobre o FB Online, Algumas pessoas estão com dúvidas, dizendo que estão com dificuldades para acessar a plataforma. Dica de ouro, dica número 1 para você acessar. Você precisa ter em mãos o seu código JUVI, Com esse código, o mesmo que você utilizou para estar hoje aqui, para receber os materiais, para ter todo o acompanhamento do material, você vai colocar lá. E vai aparecer uma palavra chamada ativação. Ativou ali, é gratuito, Então não fica receoso, receosa de fazer essa ativação. Ela é gratuita, faz parte então do projeto Academia Enem, que tem aqui na pessoa do professor Fábio Frota. Fábio estava dando aula semana passada, no último encontro, não foi? O último encontro que eu estava aqui, o Fábio estava dando aula para vocês. E ele está aqui toda a vida conosco. Procure o time aqui do pedagógico, procure falar com as pessoas, mas não deixe de ativar. Terças, quartas e quintas aulas ao vivo e mais de 900 aulas gravadas, com todo o conteúdo para o Enem, Professor, mas eu estou pensando também em fazer o S, resolve lá também, mas o projeto prioritariamente é para o Enem. Fechado? Então, qual é a dica de ouro? Você vai lá com o seu código JUVI. Com o seu código JUVI, coloca lá, faz o teu acesso e coloca ativação para o FB Online. Bom, quando o Fábio me convidou no ano passado para estar com vocês, ano passado nós escolhemos um tema chamado Era Vargas, que aliás, já aproveito para cumprimentar o pessoal aqui da técnica das câmeras, também com a tradução, Receba aí o nosso cumprimento. Você encontra essa aula lá na playlist do YouTube, do projeto. E hoje nós escolhemos um tema que ele é um passeio pela história do Brasil, especialmente a parte de Brasil e Império, Quando o Brasil então ele se consolida, se estrutura como Estado organizado e principalmente pelas fases da história republicana. Então eu, se fosse você que está acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando aqui, você que em casa vai revisar esse material, não perca essa oportunidade. Hoje, então, nós vamos conversar sobre constituições brasileiras. Eu estou apanhando aqui um pouco do passador, aponta para cá, ele não está me ajudando. Veja lá, pode ser que seja um problema do passador, no caso eu, Então nós vamos conversar sobre as constituições brasileiras, Vamos ver aqui se tem alguém que já deu uma olhada no material. Opa! Quantas são as constituições brasileiras? 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem dá mais? Tá certo, agora vai dar bom, Pronto. Vocês já viram aí no material? Você viu que o material tem uns tópicos tudo bem organizado para você? Bom, então vamos lá. Pensando na prova do Enem, você que estava acostumado a trabalhar com aquela ideia de conteúdo, lembra da época que você falava com o professor e a professora e dizia assim: qual o conteúdo da prova, professor? Pois é, esse conteúdo de prova, na realidade do Enem, a gente chama de objeto do conhecimento. Normalmente, na área de humanas, ele é mais generalista, ele vai abarcar várias temáticas. E cada questão ela tem uma habilidade e uma competência, uma única habilidade e uma única competência. Por exemplo, eu vou colocar aqui a habilidade de número 24, relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
Esse evento que nós estamos falando aqui é uma forma de democratizar o conhecimento. A participação de vários professores, de várias escolas, a construção de parcerias com as entidades privadas, comandadas então pela prefeitura. Isso é uma forma de democratizar. Mas o que essa habilidade quer dizer aí é algo que está ligado diretamente ao cidadão, a você enquanto pessoa e a sua relação com o todo. Então eu queria hoje para vocês começarem aqui a nossa conversa olhando aí essa tabela, tá? Aqui tem uma tabela generalista com todas as constituições. Então eu tenho a de 1824, a única na fase do Império. Na Primeira República, a de 1891. Depois, duas com a Era Vargas, 1934 e 37. Uma na época do presidente Eurico Gaspar Dutra. Não é dos presidentes mais lembrados, mas é um momento importante, em 46. Em 1967, uma Constituição que vai, de certa forma, dar o arcabouço legal, vai dar a base legal para o regime civil-militar, que vai ser institucionalizado em 64, e a Constituição que está em vigor, de 1988. E se você olhar nas provas passadas do Enem, você vai perceber que a Constituição de 88 e também as demais, elas aparecem com uma forte incidência. Então nós temos ao todo aqui, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Constituições. Gravou esse número? Quantas Constituições, gente? 7. E aqui está em vigor, ela está caminhando para que seja a que está mais tempo vigorando. Nós temos constituições que demoraram pouco tempo, né? Temos constituições como a de 34 que demorou 3 anos. Então essas mudanças constitucionais mostram o quanto a história do Brasil, ela tem um caráter, especialmente na fase republicana, de instabilidades. A cada novo modelo, a cada nova alteração político-institucional, vinha uma constituição para regulamentar. Mas vamos começar do começo? Tem uma síntese que está no material de vocês, das constituições. Isso aqui é para você guardar para a véspera do Enem. Está dando para pegar direitinho aqui? Tranquilo? Isso tem no material de vocês, mas isso aqui é para você dar uma olhadinha na véspera do Enem. Aí você tem um panorama geral, a síntese das constituições brasileiras. Vamos começar então da primeira Constituição. Antes da primeira Constituição de 1824, nós tivemos um anteprojeto, ou seja, um projeto anterior, que foi elaborado por uma elite agrária. Um projeto que ele era liberal, não confunda liberal com democrático, tá? É a não intervenção do Estado, especialmente que vai trabalhar esse conceito. Ela tinha um perfil lusofobista, o risco de uma recolonização era algo que preocupava a elite agrária, propunha a redução dos poderes do imperador e o voto censitário. Gente, se eu fosse você, anotava aí no seu material, coisa mais cobrada, ponto de atenção em todas as constituições, voto. Vou repetir. Um dos pontos mais cobrados nas constituições é o quê? É o voto. Voto este que ele estava proposto censitário. Censitário vem de censo, vem de contagem. É o voto que o critério usado para permitir era a renda do indivíduo. Esse projeto, quando chegou nas mãos de Dom Pedro I, esse projeto ele foi dissolvido. Que nem você faz com aquele comprimido estilo pastilhinha, ele foi dissolvido. Houve uma resistência, o processo foi violento e essa dissolução culminou com a chamada Noite da Agonia. Os deputados foram presos, houve violência e o imperador encomendou a primeira Constituição. Olha só que legal, aqui eu tenho uma charge que também é comum na prova do Enem, tá? O imperador com ela no colo dizendo, vai se chamar Constituição. Alguém aqui já viu pai e mãe
principalmente pai e mãe de primeira viagem quando está com o filho no colo, né? É quase essa a representação que ele está fazendo aqui, tirando a Constituição do berço. Essa Constituição, ela foi outorgada, diga comigo, ela foi o quê? Tudo que é outorgado é imposto, é algo que não teve discussão. E a característica dessa primeira Constituição é o seguinte: outorgada, ao invés dos 3 poderes que você conhece, e nessa época era a época em que o iluminismo tinha instituído essa ideia com Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, mas tinha um poder que estava acima dos demais, chamado poder moderador. Também um tema muito comum considerando a prova de história. Esse é o organograma do processo eleitoral da primeira Constituição. Existiam graus de eleitores. O eleitor de primeiro grau, ele tinha que comprovar uma renda de 100 mil réis. Tá? Professor, quanto é que seria hoje? Existem vários estudos, muitas divergências por causa do aspecto inflacionário, mas uma pessoa de classe média alta poderia votar. Mas a função dela era eleger alguém que iria votar por ela, que eu vou chamar de eleitor de segundo grau, que tinha que comprovar uma renda superior a 200 mil réis. Para ser candidato a deputado, 400 mil. E para ser senador, 800 mil réis. Com um detalhe: o senador, além de comprovar renda de 800 mil, esse senador ele era indicado pelo imperador. Diga comigo, como é que era formado o Senado? Indicado pelo imperador. Então, a síntese dessa Constituição, fechamos a primeira Constituição, olha só, primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada. Quantos poderes, gente? Eu quero ouvir sua voz, vai! 4 poderes. O voto era o quê? Censitário, baseado na renda. O Senado era vitalício. Sabe o que significa isso? Para a vida toda. Já imaginou se você tivesse assim um cargo vitalício para a vida toda? Pois é, era assim que funcionava. E a igreja era submetida ao Estado. Professor, como é que é isso? A religião católica era considerada a religião oficial do Estado. As demais religiões, embora não fossem proibidas, existiam restrições. O imperador tinha 2 direitos interessantes. O primeiro direito era de nomear e pagar os salários, e o segundo direito era de ter a autoridade, o beneplácito sobre as decisões. Como é que é isso? Toda vida que surgia uma decisão da Igreja Católica, para ela valer no Brasil, tinha que ter a bênção do imperador. Vamos para a nossa primeira questão, lá no final, vamos dar uma olhadinha nela, todos juntos? Todo mundo localizou aí? Eu vou olhar aqui pelo telão, que para mim fica mais fácil, tá? Mas você vai conseguir olhar pelo seu material. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados, oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados, os clérigos de ordens sacras. 4. Os religiosos e quaisquer que viviam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bem de raiz, indústria, comércio ou empregos. Toda vida que surgiu uma questão contexto, olhe a fonte, de onde é tirado esse documento. Constituição Política do Império do Brasil, 1824. Vamos à questão? A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto. Quem lembra do que eu falei ainda há pouco? Tema mais comum, dos mais comuns sobre constituições é o quê? Voto. Bom, a Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros
com o objetivo de garantir o quê? O fim da inspiração liberal. Nós vimos que a Constituição ela tinha um perfil liberal. A ampliação do direito do voto para a maioria dos brasileiros. Você acha que condicionando o voto à renda, a maioria dos brasileiros votaria? Sim ou não? Não. A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. O café é até um produto importante no segundo reinado, mas aqui nós estamos no primeiro reinado. Letra D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Gente, se o voto é censitário, condicionado à renda, isso vai beneficiar a quem? Qual o nosso gabarito então, gente? Fala para mim, vai. Letra D de dado. Eita Deus. Ele ficou aqui meio bagunçado, mas pode confiar que é a letra D, viu? Acho que ficou desconfigurado na hora do PDF. Se você observar a primeira imagem, ele vai estar um pouquinho abaixo lá. Ficou desconfigurado. Letra E, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. É bom lembrar de que a Igreja estava submetida ao Estado. Haverá até uma diminuição, mas o imperador decretou a religião católica como sendo a religião o quê? Oficial do Estado. Ok? Tudo bem? Mais uma sobre a Constituição de 1824. Dá uma olhadinha se no material está 3. Questão 3, confere. Confere aí. Bom, então está valendo, né? Tá certo? Vocês podem dar um sinal de ok aí para mim, pessoal aqui das arquibancadas do meu lado esquerdo, tudo ok? Lado direito, tudo ok? Vamos lá. Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico do quê? Desses itens aí. Vamos lá. A igreja era submissa ao Estado, tá? Deixa eu ver se aqui o gabarito já vai estar no canto certo. Aqui já deu bem direitinho, olha só. A relação de integração entre Estado e Igreja. A letra A vem dizendo o quê? A incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões. É isso que o texto diz, ou melhor, de que a imagem diz? A imagem diz que a maioria dos brasileiros, se a vista estiver boa, 73,8%. Estou enxergando bem? É isso mesmo? Massa. A incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública. Ei, gente, era liberdade religiosa mesmo? Lembra que era proibido outras religiões promoverem atividades de culto, havia restrições, tá? Vamos ver a letra C, permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs. Havia restrição, relação de integração entre Estado e Igreja, que é o gabarito, e a letra E, influência das religiões de origem africana. Você vai observar de que aqui nesse gráfico pizza, a influência das religiões africanas é bem pequena. Primeira Constituição do Brasil, 1824. Fechamos? Vamos só voltar aqui rapidinho para ver as características dela. O que é que você tem que lembrar em prova? Vamos lá. Ela foi o quê? Fala para mim. Outorgada. Quantos poderes? 4. Que tipo de voto? Censitário. O Senado era o quê? Vitalício. E a igreja era submetida ao Estado. É a única constituição confessional do Brasil. A única confessional. Meu Deus. Vamos para a fase republicana. O que é que muda na fase republicana? Aí você volta para a parte teórica. O Brasil passou a ser uma república, forma de governo. Vamos lá. Representativa, porque nós escolhemos os nossos representantes. Federalista, porque concede autonomia para os estados. Presidencialista, porque o chefe do poder executivo é o presidente da república. Tudo bem, gente? Vamos lá?
O que é que mudou? O fim das instituições monárquicas. O que é que não vai ter mais nessa Constituição? Leia comigo: não tem mais poder moderador, porque ele era de uso exclusivo do imperador. Não tem mais Senado vitalício. O Senado também vai ser submetido a uma escolha de voto direto. E o voto censitário também acabou. O voto agora ele é direto. Mas eu queria que você atentasse para um detalhe. O voto era direto, mas ele era aberto. Diga comigo, ele era direto, mas era... Sabe o que significa isso? É que as pessoas podiam ver em quem você votava. O voto hoje é o voto secreto. Meu querido, minha querida, se as pessoas hoje pudessem olhar o teu voto abertamente, isso poderia ou não gerar pressões para que você se sentisse obrigado a votar em quem está de olho no seu voto? Por isso que o voto é o que hoje? Secreto. Tripartição do poder. As províncias foram transformadas em estados. Nessa época, 20 estados e um distrito federal. E houve uma separação da igreja do estado. A gente chama de estado laico. Diga comigo, estado laico. Não é que nega a fé, ele apenas separa o aspecto político do aspecto religioso. E houve também uma grande naturalização. Sampaio, o que é isso? Estrangeiros que estavam no Brasil, a partir de um período superior de 6 meses, conseguiram ser reconhecidos como naturalizados. Tudo bem? Primeira Constituição Republicana. Dá uma olhada aqui nessa informação que está no material. Você acha que o percentual de eleitores, ele é grande ou pequeno? O que você me diz? Olha para o que está em vermelho aqui, ó. O voto ele era aberto, restrito aos homens, então mulheres não votavam, desde que eles fossem maiores de quantos anos? Leia para mim. 21, e que fossem alfabetizados. Estavam excluídos mulheres, padres, soldados, mendigos. É bom lembrar que um ano antes da proclamação da República, ou no ano anterior, nós tivemos a abolição dos escravos. E esta não assegurou aos ex-escravos a condição plena de cidadania. Eu queria que você levantasse sua cabeça um instante, porque o que eu vou falar aqui para vocês é muito importante agora. Deixa eu ver se o lado esquerdo aqui está comigo. Levante uma das mãos aqui se você está me ouvindo bem. Agora o meu lado direito, se você está me ouvindo bem aqui, por favor. Tá? Ótimo. Olha o que eu vou dizer. A educação é a maior responsável pela transformação de um país. Eu vou repetir. A educação, o seu esforço de estar aqui num domingo, a uma hora dessa, assistindo aula de história, é porque você acredita de que a educação é capaz de transformar. Veja, aqui eu tenho 2,2% da população, em média, votando 2,2, 2,7, 1,4, 2,3. Sabe por quê? Porque o Estado não era obrigado a conceder a educação básica. Isso vai acontecer na era Vargas. A maior responsabilidade hoje, a nível local, regional e nacional, está constitucionalmente representada no Estado. A educação básica, a educação da educação infantil, do ensino médio e também, aos poucos, o ensino superior, que ele também vai passar por um processo ali nos anos 60. Vamos lá? Quem não podia votar? Isso aqui é importante. Dá para ler para mim? Lê comigo. Os analfabetos. Taxa altíssima nessa época. Mendigos. Lembra de um tema da redação que foi sobre os invisíveis da história? Clérigos, ou seja, religiosos, soldados e nem as mulheres. Ou seja, é uma Constituição que ela não ampliou o direito de voto. Depois eu queria que você desse uma olhada nessas curiosidades, né? Entre elas, um importante direito chamado habeas corpus. Quem já ouviu falar em habeas corpus, levanta a mão aqui, vai. Habeas livre, corpus, corpo. É a pessoa
que constitucionalmente têm o direito de responder em liberdade por um crime que lhe foi atribuído e que não há comprovação. Além disso, o juiz, o que é que ele avalia? Se a tua liberdade coloca em risco a investigação do crime que está sendo lhe imputado, que está lhe sendo imputado. Então, habeas corpus é um instrumento democrático importante. Vamos à questão 2 aqui? Dá para olhar de novo aí a questão 2? Vamos nós. A definição de eleitor, de novo, qual é o tema? Eleição, voto. A definição de eleitor foi tema de artigos nas constituições brasileiras de 1891 e 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Pare um instante, levante sua cabeça. Quem viu no material que a nossa bandeira chegou a ter um modelo semelhante ao dos Estados Unidos? Viram isso? Com aquelas listras, com as estrelinhas e tudo mais, aquele foi o primeiro projeto de bandeira. Vamos continuar lendo a questão. Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de quantos anos? 21, que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores brasileiros de um ou de outro sexo, maiores de quantos anos? O que mudou? Era 21, agora baixou para 18, que se alistarem na forma da lei. Ao se comparar os dois artigos no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que... Vocês conseguem olhar isso aí e me dar um gabarito? Essa é uma questão teoricamente fácil. Ele está falando de gênero. Ele comparou a primeira com a Constituição de 1891 com a de 1934. O que é que mudou? O que é que vocês acham? A Constituição de 34 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Lembra que a pergunta é sobre gênero. A Constituição de 1891, ao se referir aos cidadãos, também, aliás, referia-se também às mulheres. Letra C. O texto de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Qualquer cidadão, está certo isso? D. O texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino? Não, ele restringia. Letra E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. E agora? Está vendo como está desconfigurado aí? E agora? Não tenho ajuda do gabarito, é o quê? Nós já tiramos a letra A, porque não é sobre gênero. Letra B, a Constituição de 1891, ao referir cidadãos, também se referia às mulheres. Não se referia. C, o texto de ambas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor? Não. O texto da Carta de 1891 já permitiu o feminino? Não. Qual o gabarito então? Letra E, a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas os indivíduos do sexo masculino. Gente, eu quero que você seja bem sincero e sincera. Até aqui, está tudo bem? Está dando para entender? Meu lado direito aqui, vai lá, levanta a mão aí que eu quero ver você. Levanta a mão aí, está tudo certo? Lado esquerdo aqui, tudo sob controle? Massa. Vamos para a próxima, tá? Constituição da Era Vargas. Estamos chegando já ao meio do caminho, hein? Essa é uma das constituições mais importantes. 1934. Vargas chega ao poder em 1930, puxa uma seta. 1930, Vargas chega ao poder na Revolução de 30. Você está vendo essa charge aqui do meu lado esquerdo, lado direito de vocês? Tem uma mulher votando e a urna está dando língua para o coronel. Vocês viram aí que legal? O que ela significa?
o fim do voto aberto, porque o voto passou a ser o quê? Secreto. E também a ampliação do direito de voto às mulheres. Normalmente as pessoas têm dúvidas sobre a questão do voto feminino, tá? Uma coisa é o primeiro estado que liberou o voto das mulheres, é algo estadual, tá? Então você vai ter o Amazonas e depois o Ceará, então isso é importante. Mas legalmente existe uma lei eleitoral em 1932. Diga comigo qual é o ano? 1932. Mas a primeira Constituição que regulamenta, que sacramenta o voto feminino é a de 34. Vamos ver o que está marcado aí, gente? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, voto promulgada, foi discutida, proíbe a reeleição, tá? Voto secreto extensivo às mulheres, e é a primeira Constituição que torna responsabilidade do Estado o ensino primário gratuito. Então, se perguntaram numa prova, vou falar mais baixinho agora para ver se você presta bem atenção. A primeira Constituição que vai tornar obrigatório o ensino primário de maneira gratuita, sendo responsabilidade do Estado, é a de 34. Acaba com o cargo de vice-presidente e cria os deputados classistas. Professor, o que é isso? Naquela onda do período entre guerras, na difusão da mentalidade fascista em vários países do mundo, e o Brasil não foi diferente, o corporativismo estabelecia nessa Constituição que cada sindicato de patrões e empregados mandaria representantes para o Congresso. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na questão agora? Aliás, ainda não. Antes de falar da questão, novidades dessa Constituição, tá? Voto garantido às mulheres, ensino primário obrigatório e gratuito. Ei, gente, esse tema é muito importante. Marca aí no seu material. Ela vai regulamentar as leis trabalhistas. A primeira Constituição do Brasil a regulamentar as leis trabalhistas é a de 1934. Cuidado, hein? Salário mínimo regional, jornada diária de 8 horas, descanso semanal preferencialmente aos domingos, férias remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, proibição ou regulamentação do trabalho infantil e feminino, direito à aposentadoria e à estabilidade funcional após 10 anos de serviço. Vamos de curiosidade? Levanta a sua cabeça aí agora de novo, vamos lá. Quero vocês olhando para mim um instante. Quem já ouviu falar de FGTS? Massa, já ouviu falar. 13º salário. Massa. Tudo isso está dentro da realidade da gente, sim ou não? Vargas é lembrado ainda hoje como o pai dos pobres. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, hein? Presta atenção. Ele é lembrado como pai dos pobres. E entre essa roupagem que Vargas assumiu está exatamente na regulamentação das leis trabalhistas. Mas nem o FGTS, nem o 13º foram criação de Vargas. Parece que eu estou ouvindo uma pergunta. E quem foi? Vamos lá. O 13º vai ser regulamentado na época de um ex-ministro dele, chamado João Goulart. E o FGTS, na verdade, ele é uma eliminação de uma lei criada por ele. Está vendo aqui, ó, estabilidade funcional após 10 anos? Hoje, só quem tem a estabilidade é o funcionário público concursado. Ele tem uma estabilidade funcional. Naquela época, o trabalhador da empresa privada também tinha. O que o FGTS faz? Ele tira a estabilidade do funcionário de empresa particular, de empresa privada, e em troca o patrão vai ter que depositar todo mês. Eu disse todo o mês. O patrão vai depositar entre 8,5%, se eu não me engano,
tá? A gente pode consultar isso aí no Google já já. E 8%, 8,5% do seu salário, 8% do seu salário, ele é pago pelo patrão e fica administrado pela Caixa Econômica Federal. Todo trabalhador de empresa particular, de empresa privada, tem FGTS ou é para ter. Se não está tendo, isso está infringindo a lei. Tudo bem? FGTS e 13º compreendido? 13º na época de João Goulart, FGTS logo depois da implantação do regime militar na época do governo Castelo Branco. Agora acho que já dá para fazer questão. Você olha a questão 4 para mim, 4, ok? Vamos lá. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto, de novo voto feminino, são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não traziam qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não é explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Queridos, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada, qual é a medida mencionada? Tem a ver com o voto feminino. No texto foi o quê? Você acha que foi a superação da cultura patriarcal? Será que ela está superada? A influência de igrejas protestantes, a pressão do governo revolucionário, a fragilização das oligarquias regionais, ou a letra E, a campanha de extensão da cidadania? Quem vai aqui de letra A? Alguém vai de letra A? Não, né? Eu acho que eu não vou perguntar desse jeito não, que eu acho que essa questão está bem facinho, tá ou não está? Eu consigo ouvir a resposta de vocês? Qual é o gabarito para vocês? Letra E, será que é? Ficou desconfigurado de novo, mas você acredita em mim que a letra E está de boa? Campanha de extensão da cidadania. As mulheres vão poder votar e a maioridade baixou de 21 para 18. Fechamos então essa questão? Vamos lá? Próxima Constituição. Ainda na era Vargas, era proibido a reeleição de acordo com a de 34, e Vargas implanta um golpe que ficou conhecido como a farsa do Plano Cohen, que foi o pretexto para ele fechar o Congresso, decretar estado de sítio e trazer uma nova Constituição que foi elaborada praticamente por uma única pessoa. Essa Constituição ela é outorgada. A primeira Constituição outorgada foi a de 1824, agora eu tenho 1937. Outorgada significa que ela foi imposta, que ela foi aplicada à força. Ei, o que é que ela traz de novidades? Além de ser outorgada, hipertrofia do poder executivo. Não confunda atrofia com hipertrofia. Hipertrofia é crescimento do poder executivo. Vargas mandou, a partir dessa Constituição, fechar todos os partidos. Todos. Não importa se eram simpáticos a ele ou se eram oposição. Outra característica, estabelecia a censura da imprensa e dos meios de comunicação. Quem lembra ou já ouviu falar do DIP? Você que está no YouTube aí, vem comigo. Você lembra o que era o DIP? Alguém lembra aqui o que era o DIP? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era a forma como o Estado controlava a ação dos meios de comunicação e das manifestações culturais, ok? Fechou? Outra característica, estava permitido em casos de exceção, mas estava deliberado,
pena de morte. Aquilo que na Constituição atual ela é vetada, é cláusula pétrea, aqui não. Outra característica aqui é que ela proibia greves e o lockout. Lockout seriam as paralisações intencionais por parte dos produtores, né? Ok? Preste atenção, era proibido greve e lockout. Gente, estamos caminhando bem, hein? Estou na questão 5 agora. Quem está comigo aqui na questão 5? Levanta uma das mãos, vamos lá, vamos se mexendo também, que essa hora dá um sono danado. Beleza, do lado esquerdo, você que está ali na ponta, deixa eu ver sua mão aí, ó. Meu lado esquerdo, bem lá na ponta, lá em cima da arquibancada, está aí, tudo bem? E o meu lado direito aí, tudo certo? Massa? Show. Vamos lá. Autor da Constituição de 37, Francisco Campos, apelidado de Chico Ciência, afirma no seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático. A democracia de partidos conduziria à desordem. A independência do poder judiciário acabaria em injustiças e ineficiência, e que apenas o poder executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Gente, você tem que se casar com alguém que admire você desse jeito. Você viu ou não? Esse cara, então, ele olha para Getúlio Vargas como uma espécie de salvador da pátria. Ele diz que o judiciário é incapaz, ele diz que a democracia conduziria à desordem. Ei, segundo as ideias de Francisco Campos, ou seja, segundo o texto, qual seria o gabarito então para essa questão? Os eleitores, políticos e juízes seriam mal intencionados. É isso que ele diz? Não, olha a extrapolação, hein? O governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. Gente, pela fala do cara, o cara vê Getúlio como a última Coca-Cola gelada em Sobral, sábado, meio-dia, no feriado. Meu abraço aos meus amigos sobralenses também. Eu que estive lá durante muitos anos, na sede do Farias Brito Sobralense, tenho um carinho muito grande, mas chega agosto e setembro lá, é quente. Quem conhece Sobral aqui? Quem conhece aqui Sobral? Sobral é linda, maravilhosa, mas tem meses que é muito quente mesmo. Mas é assim mesmo, né? Sobrevive. Letra C. Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia de partidos. Letra D. A Constituição de 37 seria a preparação para a futura democracia liberal. Ou a letra E. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Você deve estar em 2 itens, né? C e E, sim ou não? Mas se ele está falando de que a democracia de partidos conduziria à desordem, sobrou o que agora? Eu quero ouvir tua voz, vai. Letra E. Está vendo? Está vendo que continua desconfigurado, né? Eu estou falando muito rápido, de boa, massa, tá? Vocês estão entendendo direitinho o que o Sampaio está falando? De boa? Tá bom, vamos lá. 1946, Brasil sediou pela primeira vez Copa do Mundo. Acho melhor a gente passar dessa parte, né? As 2 vezes em que o Brasil sediou Copa do Mundo não foi tão legal. Aqui, em 1950, no Maracanã, o Brasil perde para o Uruguai a final, né? E mais recentemente, gol da Alemanha, né? Então você lembra lá daquele triste episódio dos 7-1. Mas essa Constituição em 1946 marca uma nova era, a era da redemocratização. Em 1945, o Brasil, por ter participado da Segunda Guerra, tu não sabia disso? Que o Brasil participou da Segunda Guerra? Participou sim.
né? Em campanhas da Itália, que inclusive são nomes de bairros de Fortaleza. Quem conhece o Montese aqui? Monte Castelo. Pois é, esses nomes são homenagens a batalhas onde o Brasil inclusive participou, né? O campus do PC na Universidade Federal do Ceará, ali naquela região ali, ela era uma área de treinamento dos militares norte-americanos que para cá vieram. O Brasil tinha uma posição geográfica muito importante e estratégica. Mas o que eu quero dizer é que Vargas foi obrigado a sair do poder em 45, mas prometeu: eu voltarei, I'm go back, né? Eu vou voltar. E o que acontece é que essa Constituição, ela é promulgada, ela trabalha a perspectiva da independência dos poderes, a eleição direta em todos os níveis. Sabe o que significa isso? Do vereador ao presidente da República. E eu faço só uma reflexão. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é uma reflexão que a gente precisa parar para fazer. Existe tripartição do poder. Existe, por exemplo, eleição para prefeito, que esse ano vai acontecer, para vereadores, esse ano vai acontecer. Daqui a mais 2 anos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente. Qual a reflexão que eu vou fazer? A gente não indica ninguém para o judiciário. Já parou para pensar nisso? Nem juízes, nem ministros, nem desembargadores. A sequência seria ministros, desembargadores, juízes, desembargadores e ministros. É só uma reflexão. Outra característica, direito de greve, mas que vez por outro existiam situações que o governo intervia. Liberdade partidária e ideológica, mas pelo alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, foi colocado na ilegalidade. Primeira Constituição, 1824, Brasil Império. Segunda Constituição, 1891, início da República. 1934 e 37 era Vargas, 46 Dutra. Bora dar uma olhadinha na questão? Atenção, não tem muitas questões sobre esse tema, mas eu encontrei uma bem interessante. Artigo 38. A eleição para deputados, senadores, presidente e vice-presidente da República far-se-á simultaneamente em todo o país. Artigo 131. São eleitores brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Artigo 132. Não podem se alistar eleitores analfabetos, os que não saibam exprimir-se em língua nacional, os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Artigo 134. O sufrágio é universal e direto. O voto é o quê? Secreto. E fica assegurado a representação proporcional dos partidos políticos nacionais na forma que a lei estabelecer. Gente, isso aí é a Constituição de 46. Vamos lá? As constituições do Brasil foram adotadas e revogadas como consequência da necessidade de adequar a organização do Estado e da sociedade às mudanças político-institucionais ocorridas em seus referidos contextos históricos. Nesse sentido, os artigos acima citados referem-se no Brasil ao... eu sei que agora está óbvio. Nós acabamos de trabalhar a Constituição de 46. Então, qual é o gabarito possível? Processo de redemocratização expresso no projeto constitucional de 46. Contexto da nova república na promulgação da Constituição Cidadã de 88. No período do Estado Novo, nos termos da Constituição de 37, chamada de Polaca. Gente, a de 37 foi outorgada
e praticamente foi suspenso a questão do voto. O momento da República e o momento inicial da República e o fim das instituições monárquicas, prevista na Carta de 1891. Em 1891, o voto só era permitido aos maiores de 21 anos. Letra E, ao governo constitucional, iniciado com a eleição direta de Vargas para presidente em 34. Grife aí um erro na letra E. Vargas não foi eleito por voto direto. Em 34, Vargas foi eleito por voto indireto. Então sobrou o que para a gente aí? O gabarito da questão. Qual é o número dela, hein? Que agora eu me perdi o número. Letra A. Bom demais, gente. Chegamos à penúltima Constituição brasileira, dentro do tempo, tudo show de bola, né? Vamos terminar no horário bem direitinho. Promulgada ou outorgada? Promulgada é quando ela é debatida, discutida, dialogada. Outorgada é quando ela é imposta. Deixa eu te contar como é que foi feito o projeto da Constituição de 1967. Essa Constituição, ela veio praticamente o seu texto pronto, e esse texto ele foi entregue ao Congresso Nacional. A Escola Superior de Guerra e seus principais intelectuais ligados à instauração do regime militar elaboraram este documento e entregaram para o Congresso. E houve uma pressão, sob forte ameaça, de que eles tinham que aprovar o projeto. Você já notou que normalmente as pessoas armadas têm um bom poder de convencimento? Digo, olha, você passa essas coisas aqui para mim. Na hora, tranquilo, né? Então o que acontece é que houve uma pressão para que o Congresso praticamente chancelasse, autorizando todos esses termos a estarem entrando em vigor. Nessa Constituição existe um reforço do Poder Executivo e ele vai incorporar medidas ligadas aos atos institucionais. Para quem não lembra, o Brasil teve 17 atos institucionais e 19 complementares, mas nenhum deles foi tão famoso quanto o AI-5. Atenção agora, você do meu lado esquerdo, você do meu lado direito, olha bem. Se vier isso em prova, isso é pegadinha, tá? A Constituição de 67 colocou em prática os princípios do Ato Institucional 5. Gente, o Ato Institucional 5, ele é introduzido em 13 de dezembro de 68, às portas do ano de 69. Essa Constituição ela foi aprovada em 67. Como é que o que vem depois influencia o que veio antes? Eu tenho elementos presentes no AI-5 que estão aqui, mas ela não vai referendar o AI-5 porque oficialmente ele ainda não existia. Pensando nisso, vamos lá? Olha só, mais características dessa Constituição, tá? Contextualiza-se, só que esse daqui eu estou falando de 69. Eu queria que você levantasse sua cabeça de novo, só um instante. Professor, eita, eu acho que eu apertei demais aqui, peraí, pronto. É 67 ou 69? 67 é uma Constituição elaborada pela Escola Superior de Guerra, que foi aprovada pelo Congresso sob forte pressão. Em 1969, já depois do AI-5, houve a Emenda Constitucional de 69. Alguns juristas consideram essa emenda tão importante a ponto dela ser considerada uma Constituição. Então a gente contou 7 no início, mas a gente poderia ter chegado num número maior, em 8, se a gente considerar a de 69. Nesse período, em 1968, havia já uma clara radicalização. O que a gente chama de radicalização? Por que o AI-5 ele vai ser colocado em prática? O AI-5 ele vai concentrar poderes nas mãos do presidente, fechar partidos, suspender eleições,
confiscar bens como forma de punição. Ele tinha poderes excepcionais. Mas uma coisa está num ato institucional, outra coisa está numa emenda constitucional. A nossa Constituição, ela é cheia de emendas. A emenda é uma forma de você alterar, substituir ou regulamentar um texto da Constituição vigente. Tudo bem? Então, em 67 tivemos uma Constituição. Em 1969, uma grande emenda que vai colocar praticamente, vai regulamentar o AI-5. Vamos a 12. Está chegando o nosso fim, hein, gente? Só falta uma Constituição. Boicote ao militarismo, propôs o deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, em 2 de setembro de 1968, conclamando o povo a reagir contra a ditadura. O clima vinha tenso desde o ano anterior, com forte repressão ao governo estudantil e a primeira greve operária do regime militar. O discurso do deputado foi a gota d'água. A resposta veio no dia 13 de dezembro, com a promulgação do Ato Institucional 5. Considerando o contexto histórico e político descrito acima, o que o AI-5 representou? Lembre-se, a Constituição foi em 67, a AI-5 em 68 e a grande emenda constitucional em 69. Pensando nisso, gente, qual seria o nosso gabarito? A letra A restauração da democracia no Brasil na década de 60. O AI-5 representa a restauração de democracia? Ele vai eliminar essa democracia. Letra B, o fortalecimento do regime parlamentarista brasileiro durante o ano de 68. O parlamentarismo vigorou no Brasil antes do golpe de 64, entre 61 e 63. Então é falso. C, o enfrentamento do poder central ao convocar eleições para o ano de 70. Será que o AI-5, que dava plenos poderes ao presidente, que institucionalizava a radicalização do regime, contribuiu para essa realidade, para o enfraquecimento do poder central ao convocar? Pelo contrário, vai ter um fortalecimento do poder central. Olha o nosso gabarito aí, gente. O desrespeito à Constituição vigente, puxa uma seta, 1967, e aos direitos civis do país a partir de 68. O AI-5 vai limitar, vai reduzir os direitos políticos no país a partir de 68. Você pode me dizer então o gabarito da nossa questão? Está marcando tá, gente? Mas é letra dele, está desconfigurado, desrespeito da Constituição vigente e aos direitos civis a partir do ano de 68, tá? Vamos para a última Constituição? Essa é a mais importante. Essa é que eu e você, como cidadãos, independente da prova do Enem, nós temos que ter consciência daquilo que está no texto e quais são os seus direitos. O que dá para perceber neste gráfico aqui, ó? Será que o gráfico saiu no manual? Esse gráfico aqui saiu no manualzinho de vocês? Eu espero que sim, ó. Esse gráfico vai mostrando que o percentual de eleitores da década de 30, 50, 60, 70, 80 e 90, ele foi aumentando ou reduzindo? Eu quero ouvir sua voz, me ajuda, eu estou terminando a minha aula. Vamos lá, aumentou ou reduziu o número de eleitores? Aumentou. E sabe qual foi o elemento fundamental para isso? Constituição de 88. A Constituição Cidadã vai permitir o direito de voto a todos vocês, jovens maiores de 16, menores de 18 e até aos analfabetos em caráter facultativo. Eu vou repetir: todos os jovens maiores de 16, menores de 18, veja bem, e analfabetos, ou seja, uma outra categoria,
Facultativamente significa que vocês não estão obrigados a votar, mas têm o direito ao voto. Tudo bem? Todos aqueles que forem maiores de 18 e menos de 70 anos, o voto ele é obrigatório. Acima de 70 anos ele volta a ser facultativo. O que é que dá para perceber no gráfico? O aumento do número de eleitores. Gente, se eu fosse você, marcava isso aí, ó. Tem uma grande possibilidade de encontrar questões na prova do Enem sobre isso. Assegura a liberdade de expressão. Cuidado, liberdade de expressão lhe dá o direito de você falar tudo o que você quiser, mas isso não isenta da responsabilidade, das consequências do que você diz, que você escreve na rede social, que você, por exemplo, fala contra uma pessoa. Mas você vive num país livre e tem a condição da liberdade de expressão. É proibido a censura política e ideológica. Eu trabalho num local e esse local, por eu pensar em uma determinada corrente política, eu sou, de certa forma, marginalizado, eu sou perseguido, eu fui demitido. Isso é anticonstitucional, é crime. Vamos lá. Amplia os direitos individuais e coletivos, habeas corpus reforçado, direito de greve. Mas uma das coisas mais importantes que essa Constituição traz de novidade, diga comigo, eu estou falando de novidade: racismo, crime inafiançável e imprescritível. O problema é, sabemos que ainda temos uma longa trajetória até que o racismo estrutural, e veja, muitos poderão até dizer que esse lugar de fala não sendo meu, que sou um homem branco, mas isso não me impede de ter senso crítico, de enxergar de que ainda tem uma grande jornada pela frente. E para começar, a gente diz o seguinte: quantas pessoas você conhece que foram presas por promover atitudes racistas, discriminatórias, homofóbicas, em relação à intolerância religiosa? Então é algo que a gente ainda precisa evoluir, mas está na nossa Constituição. Novidade presente nela: proteção ao índio e ao meio ambiente. Racismo, crime inafiançável e imprescritível, proteção ao índio e ao meio ambiente. Também nós vamos ter uma ampliação das leis trabalhistas. Não pode haver distinção entre homens e mulheres no exercício da mesma profissão. Queridos, lamentavelmente isso está na lei, mas ainda acontece, sim ou não? Hein, meninas? A pessoa exerce o mesmo cargo de um colega, um rapaz, e pela simples condição do gênero ela tem um salário menor. Temos que lutar para que isso acabe, mas já está na lei. Extensão do ensino público e gratuito ao nível médio, ao ensino médio, e também eleições diretas e em 2 turnos. Existe uma condição para ter segundo turno, aliás, algumas. Primeiro, municípios que têm uma população razoavelmente destacada, se eu não me engano, acima de 200 mil pessoas, tá? Me perdoem aí qualquer falha em relação a esse número, mas o que importa é que precisa ter um número de eleitores relevantes e que nenhum dos candidatos tenha sozinho mais do que a soma de todos os outros mais um. Se isso acontecer, o candidato ou candidata, ela é eleita ou ele é eleito em primeiro turno. Tudo bem? Essas regras são importantíssimas. E como eu falei, a questão do voto, extensivo aos jovens e analfabetos. Definitivamente nós estamos entrando na nossa reta final de aula, falando aqui sobre as 7 constituições. A questão de não ter mais censura, a questão dos novos direitos trabalhistas, 13º para aposentados, abono de 1/3 do salário por ocasião das férias, igualdade entre homens e mulheres no exercício da mesma profissão, indenização por demissão sem justa causa, igual a 40% do FGTS. O que é isso? Alguém foi demitido de uma empresa,
ela tem um valor de indenização a receber pago pelo empregador, e ele é igual a 40% daquilo que tiver sido depositado por aquela empresa. Então, se a pessoa tem lá 10 mil, ela vai receber 4 a mais, ela sai com um total de 14 mil, 10 do FGTS, com mais 4 dessa indenização. Licença maternidade, era de 90, passou a ser 120 dias, e pelo menos por enquanto já existem algumas legislações que ampliaram o direito da licença paternidade, mas quando foi criada em 88, ela era de quantos dias? 5 dias. Bora para a nossa questão derradeira de hoje? Vamos lá? Eu acho que eu até coloquei 2, tá? Um aspecto importante, derivado da natureza histórica da cidadania, é que esta se desenvolveu dentro do fenômeno também histórico a que se denomina Estado-nação. Na perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de construção da cidadania é encontrado onde? Cidadania e essa reflexão constitucional. Essa é uma questão um pouco mais demorada, um pouco mais trabalhada, mas pelo que nós vimos, adivinha só qual vai ser o gabarito? Seria a letra A, em Dom Pedro I, que concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores, a primeira Constituição? Não, né? Na independência, que abriu caminho para a democracia e a liberdade, ampliando o direito político de votar aos cidadãos brasileiros, inclusive às mulheres. No primeiro reinado não havia restrição às mulheres, mas o voto era censitário. Letra C, no fato de os direitos civis terem sido prejudicados na Constituição de 88. Prejudicados não, né? Eles foram reforçados. No Código de Defesa do Consumidor, ao pretender reforçar uma tendência que se anunciava nas áreas dos direitos civis desde a primeira Constituição brasileira, Código Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, eles vieram nesse arcabouço pós-regime civil-militar, estão ligados à Constituição de 88. Adivinha só qual é o nosso gabarito? Será que vai estar certo agora, hein? Você viu, né? Está desconfigurado, está um pouquinho mais abaixo, mas a resposta, letra E. Na Constituição de 88, que pela primeira vez na história do Brasil definiu o quê? Racismo como crime inafiançável e imprescritível, alargando o alcance dos direitos civis. Fechou? Ok? Bora fazer a última de hoje. Eu não sei se a nossa equipe técnica tem o slide que eu uso para falar do FB Online, que a gente tinha usado no último encontro e que eu tinha falado, se tiver aí, eu já dou uma palavrinha nesses 8 minutos finais quando eu terminar a questão, tá? Beleza? Gente, vocês estão vendo um quadro onde ele coloca as atribuições e os níveis de poder. Poder Executivo Federal, quem é que responde por ele? Fala para mim. Presidente da República. Ao nível estadual, quem é? Governador do estado. E ao nível municipal, cada município tem como chefe do Poder Executivo o prefeito. O Legislativo, ao nível federal, são 513 deputados. Levante sua cabeça um instante, que isso é muito importante, tá? Levante sua cabeça, por favor, aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, você que está aqui nas arquibancadas, você que está aqui acompanhando pelo YouTube. Quantos deputados cada estado tem? Ah, professor, essa é uma resposta difícil. Verdade. Porque o número de deputados, ele é proporcional à população. Diga comigo, o que vai definir o número de estados do Ceará no Congresso Nacional é o total da população. Tudo bem? Há uma proporcionalidade.
Mas para evitar que os estados que tenham mais representantes, São Paulo, se eu não me engano, 70, tá? E os que têm menos representantes, o Acre, se eu não me engano, 8, né? Eu acho que são esses os números. Mas o que importa para a gente? Para que o estado de maior número de representantes não aprove projetos que só beneficiem aqueles estados, existe o Senado. O Senado são 3 senadores por estado. Não importa se é o Acre, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, o Ceará, o Amazonas, não importa o tamanho, não importa a força econômica do estado. Por isso é que o nosso legislativo é bicameral. Câmara dos Deputados representa a proporcionalidade, Senado a equivalência, a equidistribuição. Ao nível estadual, a Assembleia Legislativa de cada estado, os deputados estaduais. E a nível municipal, Câmara dos Vereadores. Além de elaborar as leis, o Legislativo fiscaliza o Executivo. O Legislativo pode abrir processos chamados de impeachment. Vocês lembram 2 impeachments a nível federal na história do Brasil recente? Teve o Collor, em 1992, e a Dilma, ali no início dos anos de 2010, 2011, 12 e 13, que culminou, você lembra daquelas manifestações de 2013 e do processo que dali derivou. Deu para entender? Veja bem, independente das articulações, independente muitas vezes da manipulação do processo, tivemos 2 nessa última leva republicana. Judiciário, STF, guardião da Constituição, 11 membros indicados pelo presidente da República, na medida de que esses membros vão se aposentando ou pedindo afastamento. STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele cuida da uniformidade das leis, para que uma lei no Ceará não seja interpretada diferente de São Paulo. Esse órgão, essa comissão de 33 membros. Ao nível estadual, você tem os tribunais de justiça, com os desembargadores. Eu não sei se você percebeu que não tem ao nível municipal. Um juiz monocrático de primeira instância, ele é considerado um representante de uma comarca. Diga comigo, de uma comarca. Então ele é considerado ali ao nível estadual, onde algumas comarcas, dependendo do grau de importância, têm uma sede para julgar processos. Bom, vamos à questão? Uma das funções das constituições é definir o papel legal de cada poder instituído. Promulgada em 1988, a Constituição Cidadã estabeleceu a forma republicana, o sistema presidencialista de caráter federalista e representativo. Vamos aqui aos itens. Considerando o contexto constitucional no Brasil, o presidente da República é o chefe de Estado e o presidente da Câmara é o chefe de governo. Gente, no presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado são a mesma pessoa. O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Tudo bem? Os deputados federais representam a população proporcionalmente, já os senadores representam os estados da federação. Opa, será que nós já chegamos ao gabarito? Sim. O que está errado na C? O presidente é o chefe do poder executivo, tudo bem. Os estados são autônomos. Os estados autônomos são representados pelos deputados federais. Os representantes dos 3 poderes são compostos a partir do voto direto, secreto e popular. Gente, o judiciário é indicado a partir do voto secreto e popular? Não. D. O poder executivo se subordina ao legislativo. Pode parar. Não há relação de subordinação. Há uma equidistribuição. E a letra E. A função do Congresso Nacional como poder auxiliar do executivo. Não é auxiliar, é um poder equivalente. Portanto, o gabarito da questão 13, né?
Letra B de bola. Meu querido que está em casa, você que está acompanhando via YouTube, você que vai acompanhar essa aula depois, que você vai pegar de novo esse material. Eu vou repetir. Constituições é um passeio pela história do Brasil. Eu vou afirmar a questão do voto, da cidadania, das novidades. Esse é um tema muito importante e foi pelo qual nós estivemos hoje aqui presentes. Mas já que nós encerramos a aula, podem colocar aquele outro slide ali só para poder fazer uma lembrança aqui a todos vocês, tá? O slide que vocês vão ver aqui agora, ele trabalha estatísticas das provas do Enem, que eu vou colocar aqui um QR Code para vocês, mas o mais importante é você dar continuidade aos seus estudos. Você que já fez o mais difícil, que é estar aqui hoje, num domingo, não pode descuidar na semana. E pelo segundo ano consecutivo, o FB Online é a plataforma do Academia Enem. E é muita responsabilidade, porque nós sabemos o quanto isso é importante para o estudo de vocês. Eu vou colocar já no final, para você apontar ao seu celular e ter acesso a isso aqui, ó. Acho que esse aqui nem tem, ó. Não tinha lá o QR Code. Eu vou arranjar uma maneira de estar nas mãos de vocês o QR Code. Mas o que é que interessa para a gente? É que você ative o mais rápido possível através do código JUVE e você vai ter direito às mais de 900 aulas. Ainda hoje você tem direito ao plantão de redação. Você que não pegou a sua ficha, mas está com o texto pronto, esse é o momento, na transição entre uma aula e outra, você pega a sua ficha e faz o atendimento. No mais, é agradecer mais uma vez o convite do meu amigo Fábio Frota, agradecer a presença de todos vocês que hoje estão aqui conosco, firmes e fortes, em pleno domingo. E o meu pedido a Deus é o seguinte: que vocês possam colher na exata medida que vocês plantaram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade. Vamos em frente, gente. Obrigado.